visita. Vou conversar aqui com o Dr. Verri, ele é médico pediatra, também diretor clínico da UPA, Unidade de Pronto Atendimento aqui de Ribeirão Preto. E o assunto são os acidentes domésticos que aumentam muito nesse período de férias, envolvendo aí as crianças, principalmente as crianças de 1 a 4 aninhos de idade, que ainda querem explorar o mundo e não sabem se defender, né, Dr. Verri? A questão da intoxicação, principalmente com material de limpeza, também é uma causa de atendimento médico? Sim, é um tipo de problema que requer muito cuidado, por conta da substância trazer algumas alterações irritantes e poder trazer algumas consequências, por causa de vômito, dores. Então, o atendimento médico deve ser imediato nessa hora. Quanto mais rápido o atendimento, melhor para a criança. A prevenção, nesse caso, está no fato de ter um local adequado para armazenar esses produtos? Certo. Os produtos eles devem ficar na embalagem que veio, nunca colocar numa PET de coca, por exemplo, que aí você vai confundir a cabeça da criança e não deixar em local que a criança tem acesso. É uma despensa, um armário com chave, fechadinho, usou, guardou, né? Doutor Verri, em relação ainda à queimadura, eu quero voltar um pouquinho nesse assunto, porque em torno disso tem todo tipo de dica, de receita, né, para queimadura e tal. O que se deve fazer no caso de uma queimadura? Mesmo que ela seja leve, uma queimadura de fogão, uma queimadura de ferro, tem que passar alguma coisa ou a indicação é não passar absolutamente nada? Não, até vamos começar com a prevenção, já que você falou das dicas, realmente tem umas dicas importantes. Na cozinha, quem tem criança em casa tem que aprender a usar os acendedores de trás, com a tampa da panela voltada para dentro. Que essa é uma questão crucial, porque se a criança... O cabo também, né? Isso, o cabo não pode estar na direção da mãozinha da criança. A criança, nessa hora, ela pode ir passando na cozinha por algum descuido e derrubar. Esse é um cuidado, e a mãe, com a criança no colo, nunca ficar manipulando alimento, qualquer coisa quente na mão, né? Quando queimou, uma queimadura mais leve, na hora esfria com água, pode ser aguinha gelada, pode ser água morna, joga, deixa correr um pouquinho a água, vai refrescando. Se for uma coisa leve, depois é passar algum produto para apenas proteger a pele, que ela vai ficar mais sensível, né? Então, até um arzinho que passa ali dói. Então, passar um hidratante, uma vaselina, se tiver uma vaselina sólida, ela vai proteger a pele. A extensão da queimadura é que vai fazer a pessoa levar ao médico. Médico ou não? Porque assim, mesmo que for uma queimadura leve, de primeiro grau, se pegar uma área muito extensa, vai ter que tomar mais cuidados com os curativos. Então é melhor um profissional verificar o tipo de lesão, como é que foi e tal. Mas o cuidado em casa é esse, esfriar, não ficar olhando não. Pega uma água e já nada joga. daquela receita então, todo mundo tem uma receita. Clara de ovo, hipoglós, todo mundo tem uma receita caseira, né, doutor Verri? Não vale a pena nada, colocar nada. Alimento é para se alimentar. Para comer. Isso. Muito bem. E os fogos de artifício? Final do ano aí a gente acabou acompanhando bastante acidente também, né? Fogos de artifício não tem prevenção, é justamente não pegar. É o tipo do problema que você exclui logo de cara. Não existe prevenção, é não colocar na mão de criança. Assim como a questão do álcool também em casa, né? É o mesmo cuidado que produto de limpeza? O álcool ele tem outra questão. Ele é muito usado em casa, até para limpeza, e o pessoal acaba usando para acender churrasqueira. Esse é um dos acidentes mais comuns. E ele é muito inflamável, ele explode, ele provoca lesões gravíssimas, se pegar no rosto pode até cegar. Então foi tentado até tirar do mercado o álcool 90 e tantos %, aquele que tem uma quantidade maior da porcentagem de álcool mesmo. Combustão, né? Mas não foi retirado, retirou um tempo, depois ele voltou. Eu acho que o cuidado tem que ser de quem tem criança em casa não ter esse tipo de produto realmente. Bom, de qualquer forma, o que a gente percebe então é que ou quase todo acidente que envolve, os acidentes domésticos que envolvem criança, tem sempre um adulto que não tomou um cuidado ali, um adulto irresponsável por trás. A gente pode falar assim?
Sim, ele tem que se ater à prevenção, está nas mãos dele mesmo, né? E eu acho assim que a mãe que leva o seu filho no pediatra, que segue, que faz a nossa puericultura, né, que é a arte de seguir o desenvolvimento da criança, todo pediatra vai alertar sobre isso. Vai conversar, inclusive o ginecologista, o obstetra dela vai conversar na gestação sobre como ela deve preparar a casa dela para uma criança que vai vir. O enxovalzinho que ela está fazendo tem que ter os itens de segurança também. Começa por aí já. Já o tipo de berço, o tipo de travesseiro, o trocador, toda uma questão envolvendo também os cuidados com a criança que vai nascer, né? Então, seguindo uma consulta médica regular, cada idade tem um certo perigo. Por exemplo, no 6º mês, é muito comum a criança cair da cama dos pais. É o mais comum. Por quê? A mãe acha que ainda não tem aquela habilidade, deixa a criancinha ali enquanto vai fazer alguma coisa. Criança ela começa a nadar, né, que a gente fala, não engatinha ainda, mas ela consegue se virar e acaba caindo. Isso é muito comum, não é para deixar a criança sem cuidado, nessa idade que começa já a sentar, a ter essa habilidade de explorar, né, onde ela está ficando. Doutor Verri, embora o assunto seja sempre comentado, né, não é falta de informação, todas as pessoas têm hoje muita facilidade e acesso à informação sobre a prevenção e a gente ainda percebe um índice altíssimo de acidente doméstico envolvendo criança. Falta política pública de prevenção, de informação. Nós não temos essa cultura. Como é que a cidade de Ribeirão Preto está em relação a esse assunto? Eu penso assim, tudo começa na família. Eu acho que a família é ali que o ponto a gente tem que trabalhar realmente, de alguma forma. Depois, a sociedade como um todo deve se preocupar também com isso e o governo com as medidas. Apesar de estar sendo tomadas muitas medidas quanto à segurança da criança, a gente vê isso principalmente no trânsito, né? Atualmente nós estamos cheios de regras, de idade, de onde sentar, como é que faz, moto não pode. Pá. Apesar disso, aumentou os acidentes de trânsito com criança. Então a gente percebe atropelamento, motocicleta, criança com idade abaixo de 7 anos, carro. Então a gente percebe que mesmo com medidas, a família às vezes está falhando. Então realmente deve haver, como um todo, né, a sociedade está cheia de regras e de alguma forma fazer chegar em todos os locais que a criança frequenta e a ter esses cuidados de prevenção. E no trânsito, que nem eu falei, está sendo tomado, mas a população precisa se alertar, deve seguir as regras, porque o problema ainda acontece. Um olhar mais atento, então, né, para cada criança. E hoje com essa geração tecnológica, a criançada parece que já nasce mais pronta, mais rápida, com mais energia. O senhor percebe alguma diferença de comportamento dessa criança do período que você começou, por exemplo, a pediatria, com essa geração, a criançada de hoje, doutor Verri? Sim, isso inclusive facilita a educação do adulto perante ela. Eu acho que a criança está mais esperta, né? A gente percebe uma precocidade, tinha várias coisas que a gente tinha no passado, hoje está mais rápida, né, o aprendizado. E os pais, sabendo disso, acho que eles devem aproveitar e educá-las. É só uma questão de falar, de explicar, de mostrar o fato, de prevenir mesmo conversando. A criança, a partir de uma certa idade, que é ali nos 3, 4 aninhos, ela tem mais cautela e ela aprende. Se eu ensino, ela aprende. Está mais fácil. E antigamente também a mãe, ela era mais presente. Hoje, com o advento da mulher indo para o mercado de trabalho, a senhora acha que isso também é um fator que impulsionou o índice, o aumento de acidentes com criança em casa? Infelizmente, a gente percebe que a falta da mãe muitas vezes provoca alguns tipos de acidentes, até levando até a problemas de agressões, né? Dentro de casa também está havendo problemas em relação a isso, né? Eu acho que o cuidado dos pais mesmo, né, da criança, aqueles que criaram, que
que tiveram filho. O educador, né? Ele tem que estar presente e saber de tudo que está acontecendo, porque deixar com outras pessoas, precisa ter muita confiança e saber que se ela vai ter o mesmo comportamento preventivo que os pais estão tendo, né? Tem que ser passado todas as regras, o que fazer, o que pode, o que não pode. Então, realmente é um fato que alarma um pouco, mas eu acho que é uma questão das famílias perceberem isso e se resolverem com quem está ficando com a criança, né? Bom, a gente falando aqui sobre esse período de férias, ocorre também uma preocupação em relação a esse calor enorme que tem feito em todos os lugares aí do Brasil. Acidentes e com queimaduras de sol também tem aumentado? Ou isso menos? Hoje os pais estão cuidando mais dos seus filhos quando eles estão expostos ao sol? Hoje em dia nós temos os protetores, né? Antigamente não tinha. Eu acho que ninguém mais tem esse risco sabendo usar os produtos adequados. Eu acho que então, não temos visto, não, realmente. Quando de queimadura de sol, não, queimadura de sol, não. Desidratação. Não, o problema da criança na desidratação é ter alguma morbidade, né? Então, se ela apresentar um vômito, uma diarreia, ela tem mais facilidade de desidratar. É nessa hora que os pais têm que ficar atentos e começar aquele famoso sorinho hidratante, né? Que a gente hoje... Mesmo que seja o sorinho caseiro, né? Pode ser caseiro, tranquilo, porque a criança já chega tratando no médico, né? E a gente pega muitas vezes, para perder um pouquinho esse costume de dar o soro em casa. É uma coisa mais fácil do mundo. E precisa, quando a criança tem vômito ou diarreia, toma água, a água vai embora. O corpo não absorve. Um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, na proporção certa, faz com que a reidratação da criança aconteça de maneira correta. Bom, muito bem, gente. Eu acabo de conversar aqui com o Dr. Luiz Roberto Verri de Barros, pediatra, diretor clínico da UPA aqui de Ribeirão Preto, sobre acidentes domésticos e, de fato, a gente percebe mais uma vez que a melhor solução é a prevenção. Prevenção. Já foi estudado, 90% dos acidentes podem não ocorrer fazendo a prevenção. Podem ser evitados. Corretamente, justamente. Então, aproveitando que a criançada ainda está em casa, ainda estamos em período de férias, de olho aí na prevenção, cuidando desse pequeno que explora o mundo, que tem muita curiosidade, né, Dr. Verri? Na verdade, é a curiosidade que impulsiona essa criançada, justamente. Né? Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu acabo de conversar com o Dr. Luiz Roberto Verri de Barros sobre como prevenir acidentes domésticos nesse período de férias, em que as nossas crianças estão muito mais tempo em casa. E você pode, claro, a qualquer momento ter muito mais informação aqui no nosso site, no nosso portal Sala de Visita. Eu espero você até lá. Sala